começo da passagem de Atos 8, em que nós temos uma série de questões sendo tratadas, e eu gostaria de me ater simplesmente aos primeiros versículos do capítulo 8, e gostaria de iniciar a nossa mensagem no versículo 1, indo até o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Esse capítulo 8, ele traz, entre outras questões, a questão da perseguição dentro do seio da igreja. E a perseguição no seio da igreja é um dos temas talvez de maior relevância no livro de Atos. E eu diria que talvez a perseguição é um dos temas de maior relevância dentro do Evangelho, por uma relação umbilical que existe entre Evangelho e perseguição. Nós temos ali no capítulo 5, inclusive, um pouquinho antes, uma passagem que os apóstolos eles se sentem honrados em serem perseguidos por causa daquele nome. E antes da gente falar em perseguição, e na manhã de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre perseguição, eu gostaria de iniciar conceituando e a gente entendendo o que é ser perseguido por causa do Evangelho. Gostaria de deixar claro, quando a Bíblia se refere à perseguição por causa do Evangelho, o que significa isso. Quando a gente fala em perseguição por causa do Evangelho, eu quero ler com vocês dois textos, o primeiro deles lá em Mateus 5, 10 a 12, em que Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nessa passagem, Jesus já deixa bastante claro: ser perseguido é um privilégio dentro do Evangelho. Ser perseguido é uma bênção ao ser alcançada pelo povo de Deus. Apesar disso, eu não vejo nenhuma daquelas igrejas a quinta-feira da perseguição, venha receber a sua bênção da perseguição também, né? Os 318 pastores estarão colocando as mãos sobre você para que você também seja perseguido. Você que não tem problemas com o cunhado, nem com a sogra, ninguém xinga você por causa da igreja, venha no domingo. Não tem isso. Mas Jesus deixa bem claro: bem-aventurado o que é perseguido por causa da justiça. Bem-aventurado quando alguém te insultar, quando alguém te perseguir, quando alguém levantar calúnia contra você, quando alguém disser algo contra você por causa desse nome. Bem-aventurado você vai ser, e você vai ter uma recompensa lá nos céus, não aqui, porque assim aconteceu com aqueles profetas que vieram antes de vocês. E aí Jesus também, para deixar um pouquinho mais claro, porque ele sabe da nossa dificuldade de compreensão, lá em João ele fala: se o mundo odeia vocês, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi.
tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E aí Jesus, além de dizer assim, olha, vai ser muito bacana e você vai ser abençoado quando você for perseguido, ele coloca um item a mais dizendo que é impossível você não ser perseguido num mundo ao qual você não pertence e vai ter que enfrentá-lo por causa do meu nome. E se você é meu, assim como eles me odiaram, vão odiar a você também. Ou seja, be prepared. Esteja preparado, você vai ser perseguido. Isso é uma condição sine qua non para quem é seguidor de Jesus de Nazaré. E aí, quando a gente fala o que é ser perseguido por causa do Evangelho, os apóstolos lá no Novo Testamento foram perseguidos porque os milagres, maravilhas, a mensagem a respeito de Jesus tinham um conteúdo altamente revolucionário. E aí a gente começa a perceber que os revoltados da época, os incomodados, começam a persegui-los com violência. E eles falam, opa, esse é um bom sinal, porque eles entenderam a mensagem. Se nós estamos começando a ser perseguidos, então nós estamos no caminho certo. É interessante essa sensibilidade dos apóstolos de falar assim, olha, se os caras estão descendo o sarrafo na gente, é porque a gente está fazendo a coisa certa. E aí vem um indicativo importante no reino de Deus. Se batem, vamos avaliar por que batem, mas talvez estejam batendo pela forma correta e talvez seja motivo de nos alegrarmos por isso. É interessante que quando a gente fala em perseguição, mesmo lá no Antigo Testamento, você tem perseguição. Você tem Faraó correndo atrás do povo, você tem a Babilônia, você tem reis dentro de Israel perseguindo profetas, porque o profeta chega na cara do rei e fala assim, ó, me desculpe, meu querido, mas eu não vou profetizar que o seu reino vai permanecer, seu reino não terá continuidade enquanto você desobedecer a Deus. Nós temos o exemplo de Jeremias, que chega ao ponto de ser lançado dentro de um poço, porque enfrentou um homem. Eu me lembro, um dos privilégios que Deus me deu na vida, além de ser casado com a Raika, que talvez seja o maior deles, mas eu tenho dúvida, porque o segundo é um grande privilégio também, que é ser filho da minha mãe e do meu pai. E o terceiro, que talvez eu até coloque em dúvida também, mas a Raika não gosta, que é ser São Paulino. Esses três privilégios são gigantescos. Mas eu tive um privilégio de ir à França conhecer o Museu do Louvre. E eu me lembro de que uma das coisas que mais me impressionou lá dentro do museu é que eu vi uma escultura em pedra que tinha mais ou menos 20 metros de comprimento por uns 8 metros de altura, dentro do museu. E eram duas esfinges, homens com corpo de cavalo, um de cada lado. Aquilo era o portal de um rei chamado Assurbanipal. Ele era filho daquele rei que Isaías chegou lá na frente desse rei, dentro do palácio, e falou assim, olha, Deus vai colocar um anzol no teu nariz e vai te puxar se você não ouvir a voz de Deus dizendo para você sair daqui. Quando eu olhei aquele negócio, eu falei assim, cara, isso é só a entrada do palácio do cara. O homem tem a coragem de entrar num palácio que tem uma entrada que tem 20 metros de comprimento por uns 8 de altura, colocar o dedo na cara daquele rei e dizer assim, olha, se você não voltar atrás e sair de Israel, Deus vai colocar um anzol no teu nariz. Cabra macho, diriam lá na terra do meu pai. E só faz isso quem atende a voz de Deus e quem segue o exemplo de Jesus de Nazaré. Por isso mesmo no Antigo Testamento nós vemos pessoas sendo perseguidas
por causa dessas boas novas, por causa desse evangelho, porque perseguição é a resposta violenta de quem se debate contra a verdade. Perseguição é a resposta de quem não tem argumentos para encarar a verdade, então tem que tentar sufragar a verdade com violência. Você deve conhecer alguma pessoa que não consegue entrar numa discussão porque na hora que alguém coloca um argumento mais forte que ele não consegue rebater, ele parte para a agressão física. Porque ele não consegue lidar com aquilo, a única arma que lhe sobra é a força do seu braço. Rui Barbosa, inclusive, dizia que o argumento da força não pode sobrepujar-se à força do argumento. E muitos usam o argumento da força. É aquele pai que começa a discutir com o filho, por quê? Porque senão eu vou lhe dar um tapa. Quando ele entra nisso é porque ele não consegue construir mais um argumento com aquela criança. Mas pai, o senhor também mente, por que o senhor fala para eu não mentir? Cala a boca, moleque, vou arrebentar sua boca se você falar isso de novo. É o argumento da força. É o menino já sentindo na pele, mais ou menos, aquela coisa, portas abertas e tal. Tá? Mas é essa resposta de quem não tem argumento. E se nós dizemos que Jesus Cristo é a verdade, se nele está toda a verdade, a partir do momento que essa verdade enfrenta a mentira ou recua ou reage violentamente. E perseguição é essa reação violenta. E a gente tem algumas perseguições dentro do seio do Evangelho pelas quais a gente tem que se orgulhar. E a gente tem perseguições clássicas. Quando fala em perseguição e quando fala em perseguido, a gente tem um catedrático aqui, Aguinaldo. Me perdoe se eu falar alguma coisa que não convém, Aguinaldo, porque falar perto de um mestre é sempre difícil. Mas a igreja passa por algumas perseguições que são clássicas. Perseguição mais clássica, quando fala em perseguição dentro do Evangelho, a gente pensa em regime totalitário. A gente pensa naquela característica política e ideológica da perseguição. É o cara da Coreia do Norte que fala assim, olha, não quero que falem de Jesus. E aí vem, de repente, com um papinho de que não, a ideologia é comunista. E não, mas na verdade existe sempre um argumento de força, porque sabe que existe um conteúdo revolucionário dentro daquele negócio chamado Evangelho de Jesus de Nazaré. É o argumento da força de um regime totalitário como nós vivemos no Brasil. E o relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta pastores, membros, irmãos em Cristo que foram torturados na nossa ditadura brasileira. Gente que, porque chegava na igreja e pregava o Evangelho, tinha algum alcagueta que ia lá, chamava ao serviço de perseguição do Estado, a máquina burocrática do Estado, para trazer ali a mão de força do Estado e torturar pastores, e matar pastores. No relatório da Comissão Nacional da Verdade se diz que talvez sejam quase 100 mortes confirmadas entre os evangélicos por perseguição. Eu me lembro de um caso que esse relatório comenta em que um dos pastores de uma igreja, se eu não me engano, presbiteriana, recebeu um dos investigadores do serviço de repressão, e aquele investigador chegou e disse assim, olha, eu sei que o senhor está falando coisas aqui que são revolucionárias. Eu sei que o senhor está falando aqui coisas que são aliadas ao comunismo. E o pastor falou assim, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. Eu prego a palavra de Deus aqui. Não, mas o senhor está falando de justiça social, isso é comunismo. Ele falou, me desculpe, isso é palavra de Deus, o senhor vai assistir o culto. E se eu não puder pregar a palavra de Deus, nós vamos ter que discutir um pouquinho mais sobre isso. Abre ali a Bíblia em Amós, o senhor vai ver que isso é o que eu prego. Abre a Bíblia em algum dos evangelhos, é isso que eu prego. E se eu tiver que me calar, eu vou ter que me calar por causa do Evangelho e não por causa de uma ideologia política. E a gente tem casos, inclusive, de irmãos em Cristo que torturaram irmãos em Cristo. Nesse relatório conta a história de pastores que eram torturadores e que diziam que dentro da tortura e dentro da prisão, ou eles mudavam as pessoas por bem ou por mal. Por bem era pregar um pseudo-evangelho durante o dia para aqueles presos e dizer, mudem as suas convicções políticas e ideológicas. À noite era torturá-los com cacetetes,
com choques, com violências sexuais, e ele se dizia irmão em Cristo. Mas é esse tipo de perseguição que talvez seja das mais clássicas. A gente também tem perseguições em locais de maioria fundamentalista. Não existe um regime de Estado perseguindo, mas existem pessoas com convicções fundamentalistas. Todo mundo pensa, muçulmano. Não, vai no Brasil em alguns rincões de fundamentalismo, talvez católico contra protestantes, ou protestantes contra católicos, contra umbandistas. Ainda vivemos num país de alguns fundamentalismos, por mais que a gente diga que nós somos cordiais. O brasileiro é o falso cordial, em que diz que não é racista, que é pacífico, mas ninguém mata mais do que o brasileiro nas ruas. Ninguém é mais racista do que o brasileiro que não consegue lidar com a questão do racismo dentro do Brasil. Ninguém é mais violento do que o brasileiro que entende que bandido bom é o bandido morto. Essa violência se consagra nas ruas e a gente vê irmãos em Cristo passarem na frente de um terreiro e verem aquela imagem de alguma entidade e falar assim, ai Senhor, repreende esse demônio, queima. Mas aí ele para na ReHap e compra um boneco do Thor pro filho dele. Mas é porque o Thor é loiro, olhos azuis. Mas ele é uma entidade nórdica. Ele tem ali o mesmo demônio que age naquela entidade do candomblé, vai agir no nórdico. Será que não tem uma questão aí racial? Tem sim. Porque um pai cristão compra o boneco do Thor, mas jamais comprará um boneco de Ogum para dar para o filho de presente. Por que isso? Porque nós somos um país fundamentalista. E aí nós temos religiões e ideologias, inclusive. E começamos a viver fundamentalismos de ideologias. É gente que começa a perseguir porque assim, não, você é quadrado por defender um modelo de família. Você é quadrado por defender um ataque à forma de consumo que nós temos. Você está indo contra o progresso. Quando não quer defender uma agenda de desenvolvimento e ficar com essa historinha de sustentabilidade. A gente vê a igreja também sofrendo rejeição por parte da sociedade em função de alguns valores que a igreja tem que defender. A igreja precisa defender a liberdade, sempre, porque para a liberdade que nós somos chamados, e se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. E se dizemos que somos o povo mais livre da terra, como podemos compactuar com escravidão? Como podemos compactuar com empresas que pagam R$100 por mês para um boliviano trabalhar 16 horas por dia para fazer milhares de calças? Como é que eu posso compactuar com o trabalho escravo? Não posso. Não posso compactuar com prostituição. Não posso compactuar com tradições que são violentas. É o caso Gadara. Quando a gente fala em Gadara, lembra dos gadarenos, aquele povo. E ali o povo cuidava de porcos, uma tradição que era avessa à tradição judaica. Mas aqueles caras, quando veem que Jesus expulsa os demônios daquele gadareno e lança os porcos ao mar, aquele povo chega e fala assim, Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui. É o que nós vemos em algumas regiões em que as pessoas chegam e falam assim, olha, nós não queremos este evangelho que venha dizer para nós que nós não podemos ter aquele mesmo padrão de consumo. Nós não queremos aquele evangelho que diz que homem tem que casar com mulher e mulher com homem. Nós não queremos vocês aqui. Nós não queremos este evangelho que fale de justiça social, isso é comunismo. Nós não queremos vocês aqui. Nós preferimos viver as nossas tradições. É o evangelho que chega para alguns irmãos no sul dos Estados Unidos e fala assim, olha, a gente não pode fazer o casamento de vocês aqui porque a igreja é branca e vocês são negros. É a igreja que chega lá no sul dos Estados Unidos e fala, olha, nós não queremos muçulmanos aqui porque Deus está nos mandando lutar contra este povo infiel e o Senhor vai nos dar a vitória. São pessoas que preferem viver como os gadarenos. Nos deixa aqui com os nossos porcos, nós preferimos eles a Jesus de Nazaré. Entre as perseguições pelas quais nós devemos nos orgulhar, existem algumas contemporâneas. E aí são essas perseguições
que eu chamo de perseguições por conta dessa ofensiva da agenda progressista, por mais que exista uma deturpação desse nome. O aborto é uma agenda extremamente delicada, porque já começo dizendo, infelizmente temos uma São Bernardo sendo abortada todos os anos no Brasil. De 800 mil a 1 milhão de abortos acontecem no Brasil. Centenas de mulheres morrem por causa do aborto. Mas querer discutir a legalização de um homicídio é discutir os efeitos e não a causa dos abortos. Não vejo ninguém querendo discutir educação sexual, ninguém querendo combater a promiscuidade, ninguém querendo combater o malefício emocional que uma mulher tem ao ser parceira sexual de vários homens. Mas vamos discutir os filhos que ela vai gerando nessas relações e vamos matá-los, porque é melhor assim. Basicamente, esse projeto de lei de que aborto no Brasil é crime, como já é tipificado lá no Código Penal, não tem novidade. A novidade é em caso de estupro, deve ter uma equipe multidisciplinar para atender esta vítima. E este caso precisa, depois desse atendimento, ser levado às autoridades policiais. Tem que haver um corpo de delito, tem que haver prova de que houve um estupro para que seja permitido o aborto. Porque ele sempre será, em regra, crime. Só não é no caso de aborto, de risco à mãe e por decisão do STF por causa dos fetos anencéfalos. Tirando isso, aborto é crime, porque você está matando uma pessoa. Minha mãe teve rubéola quando esteve grávida de mim e pelas leis brasileiras teria todo o direito de abortar, porque corria risco de vida. Minha mãe preferiu a vida à morte. E eu não consigo entender um evangelho em que encaixe o aborto. Ah, mas uma mulher pobre vai ter vários filhos, eu tenho que lidar com a pobreza dessa mulher e não entender que um homicídio seja a solução para isso. Isso se chama limpeza étnica. Isso significa eu entender que todo pobre tem que morrer para acabar com a pobreza. Estamos fazendo o caminho errado. E aí falam dos outros países, nos Estados Unidos, antes da legalização do aborto, eram 200 mil abortos por ano. E a população lá em 70, que foi o ano da legalização, era de 200 milhões de americanos. Hoje são 300 milhões, mas são 1 milhão e 200 mil abortos por ano. 6 vezes mais, enquanto a população só aumentou 50%. Na Suécia eram 400 abortos por ano, lá em 1939, quando foi legalizado o aborto. Hoje a população dobrou, mas são 38 mil abortos por ano. Na Espanha, em 85, quando foi legalizado, eram 17 mil. Hoje são 118 mil. Ou seja, legalizar faz com que a moça que vai naquele açougueiro, que lhe mata na mesa de cirurgia, ou lhe decepa o útero para ela perder um bebê, ou então lhe dá um Citotec, essa moça começa a ir numa clínica legalizada. E aí, como tudo fica mais fácil, é claro que aumenta o número de abortos. E nós estamos falando de vidas humanas que estão sendo ceifadas, porque a gente não conseguiu se organizar bem naquela gravidez. E a igreja, quando defende isso, começa a ser pautada de uma igreja reacionária. Ah, se eu defendo o aborto, eu sou uma igreja retrógrada. Olha quanta gente está morrendo. Peraí, eu não resolvo morte com mais morte. Essa lógica do aborto é a mesma lógica do bandido bom é bandido morto. É a lógica de que matar resolve os problemas. É a lógica de que a guerra é melhor porque mata a gente e diminui a fome. Esta lógica não é a lógica do reino de Deus. Porque o evangelho significa a vida. A gente também é perseguido por algumas agendas, como o PL 122, que dizia o seguinte, e muito sutil: induzir, questionar, estimular qualquer tipo de aversão ao homossexualismo. Ou seja, começa a ter um negócio sutil de dizer assim, olha, se tiver alguém num púlpito falando que o homossexualismo é pecado, esse cara vai responder criminalmente por isso. E aí começa a ter uma deturpação da discussão, tipos penais mal feitos, lei mal feita para ficar aquela barafunda. E aí começa o pessoal dizendo, olha aí esses crentes retrógrados, esse cara que fica com um terno quadriculado, a camisa amarela e o sapato verde com detalhes brancos, é esse estereótipo do cara que não defende a criminalização. É crime.
qualquer tipo de preconceito, e não só contra homossexuais. Infelizmente é uma igreja muito reacionária contra homossexuais. Infelizmente é uma igreja violenta contra homossexuais. Mas não é isso que dá o direito de existir uma agenda que comece a falar assim, olha, dessas coisas no púlpito, cuidado, você não pode falar. Isso começa a cheirar perseguição totalitária. A gente começa a ver perseguições também, que eu digo sociais, porque a igreja é o estandarte da justiça social. A igreja é aquela que prega a igualdade social desde o berço. É Jesus falando assim, olha, essa igreja aqui é uma igreja que tem que ter sentimento de corpo. Se o dedo sofrer, o corpo inteiro tem que sofrer. É aquela igreja primitiva que reparte os bens entre si, porque todo mundo tem que ter. É aquele princípio do pastor Ivo que eu repito todos os dias e eu acho lindo. Quem tem põe, quem não tem tira. E essa igreja começa a ser perseguida que assim, opa, essa igreja estimula o cara a não trabalhar. Essa igreja combate o desenvolvimento, porque fala em responsabilidade social, em sustentabilidade. É o Marcos Custódio chegar aqui e falar sobre impactos ambientais, e a gente fala assim, não, coisa de ecochato. Mas a igreja tem que se posicionar contra isso, e quando se posiciona, começa a ser perseguida. É a igreja se posicionar em relação à família, em relação a valores, em relação à educação de crianças, em relação a consumo. Essa igreja, ao se posicionar, virar alvo de ataques. Porque começa a atacar um estilo de vida que não é um estilo de vida consagrado nas Escrituras. E uma igreja também que é perseguida por causa do crime organizado. Para minha surpresa, o México é um país que entrou na lista dos 50 países de maior perseguição religiosa no mundo. Na lista das portas abertas, o México entrou, e um dos itens é porque no México o crime organizado começou a ser uma variável na perseguição religiosa. E quem trabalha em periferias talvez saiba disso. Na hora que o cara começa a combater crime organizado, na hora que ele começa a chegar lá na igreja e pregar a Bíblia, ele não começa a falar de política, ele começa a falar para o cara que rouba, você que rouba, não roube mais. Ele começa a falar para o cara que trafica, você que trafica, não trafique mais. Ele começa a falar para o cara que bate na mulher, não bata mais. Ele começa a falar para o menino que é aviãozinho, você não pode ser aviãozinho porque você é templo do Espírito Santo, você é a imagem de Deus. E aí esse crime organizado começa a perceber que esta igreja, pelas beiradas, vai tirando gente das fileiras. E aí são pastores já mortos no México, pastores mortos nas periferias das grandes cidades brasileiras, porque a igreja tem uma mensagem de combate ao crime organizado. Sim. Outras perseguições que nós sofremos e vergonhas que você tem que ouvir quando você se diz evangélico, é quando você diz que é de uma religião que tem políticos com seus escândalos de corrupção. Eu lembro lá do escândalo das sanguessugas, o pessoal evangélico que ia lá, ambulância, pega uma ambulância por 300 mil reais, aí a ambulância não aparece e tal, quando vai ver na mão do deputado evangélico, a gente vê gente com lavagem de dinheiro na campanha, a igreja que não declara, de repente faz um repasse, contrata uma consultoria, banca uma campanha eleitoral, a gente vê lá a bancada evangélica que hoje é uma das 3 maiores bancadas do Congresso, e eu digo que em 10 anos nós tornaremos a maior bancada do Congresso. Posso ouvir um glória a Deus? Não? Nos tornaremos a maior bancada evangélica e eu profetizo isso. Meu Deus, Deus, que bancada! E infelizmente essa bancada nos envergonha. Porque nós seremos a maior bancada em 10 anos. Por que eu digo isso? Porque empresas, por todas as questões de lava-jato e por mudanças na lei, vão investir cada vez menos em campanha, mas campanha vai continuar precisando de dinheiro. De alguém que não declare, de alguém que possa dizer assim, nós arrecadamos 10 milhões hoje no culto. De alguém que possa lavar dinheiro de tráfico de armas, de contrabando, de alguém que seja chamado pelo Ministério Público de organização criminosa. Nós faremos da bancada evangélica a maior bancada do Brasil se a igreja brasileira não mudar os rumos nas suas relações com a política. Porque, infelizmente, igreja evangélica e política significa lavagem de dinheiro em campanha.
Infelizmente isso porque líderes evangélicos são acusados de transformar sua igreja em organizações criminosas. E aí eu coloco o caso desse habeas corpus. Você pode ir lá no site da STF e ver. Infelizmente, uma grande denominação de São Paulo, que foi fruto de uma série de escândalos de lavagem de dinheiro, teve seus líderes presos nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, conseguiram trancar a ação penal, conseguiram habeas corpus e encerrar a discussão sobre a sua imputabilidade, não porque eles não cometeram o crime, mas porque o crime de organização criminosa no Brasil só começou a existir formalmente em 2013. E os fatos narrados foram antes disso. Se você lê o habeas corpus, você vai perceber que o argumento é esse. Tudo bem, nós somos organização criminosa, mas a lei de organização criminosa é de 2013. Nós fizemos isso antes de 2013. Esses são os líderes evangélicos que fazem, quando você diz eu sou evangélico, alguém dizer você é um idiota ou você é ladrão. E aí você se sente perseguido porque você começa a perceber que a sua moral é atacada porque automaticamente vinculam você a esta igreja. E isso é uma perseguição pela qual a gente não tem que se orgulhar. Isso sem falar nas igrejas pecadofóbicas, né? Que é a igreja que não pode ter pecado lá dentro, porque pecado macula a igreja, não combina pecado com a igreja, né? A igreja é santa, todo mundo é perfeito, então assim, não pode ter gente com problema de drogas, de sexo, não pode ter ninguém com problemas emocionais, porque aquela igreja é perfeita, e se tiver, ela expulsa, ela envergonha, ela expõe, porque essa igreja ela é pecadofóbica. Que bom que ela tem ojeriza ao pecado, mas ela não pode ter ojeriza ao pecador, porque ela é uma igreja composta de pecadores. E infelizmente somos perseguidos porque muitas vezes nos identificam com essa igreja que persegue homossexual, que persegue viciado em drogas, em álcool, que persegue pessoas divorciadas, que cria um estereótipo de que o evangélico é perfeito, mesmo sendo tão imperfeito, e que aceita um pastor que desviou dinheiro no seu púlpito, mas não aceita um pastor que de repente tenha tido algum outro tipo de deslize na vida. Não quero justificar nenhum dos pecados, mas é uma moral seletiva. E muita gente persegue essa igreja porque não consegue conviver com essa igreja. E infelizmente, essa é uma perseguição da qual nós não devemos nos orgulhar. Mas eu digo que nós devemos nos orgulhar em ser perseguidos, porque se o mundo jaz no maligno e vivemos como filhos da luz, se não formos perseguidos, nós somos irrelevantes, nós nos acomodamos, ou então há pecado no seio da igreja. Se nós não somos perseguidos, comece a se questionar, porque se Jesus disse, se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também. Opa, se o mundo não nos odeia, tem alguma coisa estranha. E eu não estou dizendo isso que você vai virar o crente chato da família. É aquele que quando chega, ai meu Deus, a gente estava falando sobre futebol, aí chega o cara falar sobre Bíblia. Ai meu Deus, não pode rir porque o cara é todo sério, mas se rir é pecado. É aquele cara que o Gerson fala assim que onde ele chegou perto do cara e falou assim, pô, eu adoro o pudim, cara. O cara, eu só adoro a Deus. Ou então aquele cara que ele chega e ele diz que um dia foi tocar com o cara e aquela coisa legal, bacana. Ele falou, pô, deu uma química bacana. Ele chegou pro cara e falou assim, pô, cara, quais são as suas influências? Aí ele, minha influência é Jesus. Aí você vê esse cara e você fala, pô, não é esse tipo de ódio do mundo. É o ódio do mundo que fala assim, aquele cara, meu, a gente tava pensando em fazer um esquema aí pra sair com umas garotas, e o cara é um quadradão, só vai de casa pro trabalho pra igreja, só tem uma mulher. É aquele cara que é odiado porque todo mundo fala assim, olha, tem um esquema aqui, e todo mundo está dentro e você tem que entrar. Não, eu não vou entrar. Não vai entrar, não vou entrar. Ah, mas aqui é normal, se não fizer isso, não vai. Não dá. Pode ter um mar de lama na sua volta, você tem que tentar se manter limpo. E a minha oração a Deus todos os dias é isso, Senhor, eu tenho que sair com as vestes brancas.
Eu tenho que passar pelos lugares com as vestes brancas, porque um dia eu vou me encontrar com Ele. E se ninguém souber, Ele vai saber. Amém. E se ninguém vê, Ele vai ver. Por isso eu tenho que ser odiado, porque eu estou tentando mexer nas peças de um jogo que jaz no maligno. E a igreja, se não é perseguida, ou ela é irrelevante, que é aquela coisa assim, não, o pessoal se reúne no enche, olha, não incomoda ninguém, nem parece que eles são crentes. De tão bacana que eles são. Essa coisa, não, o cara é tão bacana, meu, olha, teve um dia aqui, a gente ficou rodando aqui uma revista, o cara, olhou como todo mundo, olha que cara bacana. Não é um cara bacana? Bom, um cara bacana, meu. Pô, a gente foi beber lá, todo mundo saiu travado, o cara saiu travado junto com a gente. O cara, irmão de fé, meu, irmão de fé. Eu vou até na igreja dele, que eu achei legal essa igreja dele aí. Porque é irrelevante, não faz nada, não enfrenta nada, não discute nenhuma questão social. Ah, tem questões aqui de violência. Não, a gente não tem que se envolver com isso, porque isso é coisa do mundo. Nós não somos do mundo. E aí eu me lembro da minha infância, assim, o pessoal, a música do mundo, as pessoas do mundo, as coisas do mundo, e a gente não é do mundo, então assim, a gente é aquele ET que fica pairando. Eu só me alimento de clorofila, eu faço a fotossíntese, né? E eu me envolvo com o mundo, porque o mundo é sujo, eu não ouço música do mundo, não leio nada do mundo, não vejo televisão, porque eu sou totalmente alheio ao mundo. Vai virar Amish, então, vai lá pro meio do mato, fica lá, escondido, não incomoda ninguém. Ou então a igreja que se acomoda, é aquela igreja que assim, legal, meu, pô, tá tendo um monte de crise no casamento, mas assim, aqui a gente também aceita bem essa questão do divórcio, pra mim não é problema nenhum. Infelizmente é uma realidade. Não, a Globo é do capeta, que é isso, meu. Eu me lembro até de uma das autoras que ela dizia o seguinte: hoje os evangélicos são um dos maiores grupos que me assistem, eu tenho que agradá-los. Por isso que você vê essa guinada, não é porque entrou algum irmão em Cristo lá na Globo. Não pense, não seja ingênuo a esse ponto. Né? E agora começa a ter evangélico na Globo, olha que legal. Né? Aquelas pessoas falam, nossa, a Globo falou bem da gente no jornal, porque a gente só batia na gente. Meu amigo, é uma estratégia de mercado, ponto. Né? Tem 20% daqueles carinhas que compram o produto deles, assistem, que são fiéis a eles, que... E aí o cara fala assim, não, e aí se ele for muito crente, aí não assiste Globo, ele assiste Record. Os 10 mandamentos e logo depois a Fazenda. Porque ele é crente, ele senão Globo é do diabo, Globo é do diabo, Globo é do diabo. Quero saber dessas coisas do diabo, né? Ou então porque tem pecado no seio da igreja. A igreja não é perseguida porque ela está tão suja quanto lá fora. Então você fala assim, tem uma candeia acesa em cima do monte? Não tem, está tudo escuro. Tem luz no meio das trevas? Não tem, está tudo trevas. E às vezes a sensação que a gente tem ao olhar para a igreja e ver que essa igreja não é odiada, ou se é, não pelos motivos corretos, porque esta igreja tem pecado no seio dela. Porque esta igreja reproduz o mesmo modelo de lá de fora. Porque esta igreja, quando todo mundo olha, fala, é tudo igual, é tudo lixo. A gente achou que político evangélico ia trazer uma moral, que 75 deputados poderiam fazer diferença, mas fazem diferença para pior. Porque só sabe discutir homofobia, aborto, e que se exploda o orçamento, e que se exploda o Minha Casa Minha Vida, e que se exploda os escândalos de corrupção. A gente só quer discutir aborto, a gente só quer discutir homofobia, porque a gente quer fazer uma média com aqueles trouxas que votam na gente. Essa é a verdade da irrelevância do Evangelho, porque nestes momentos de crise, as pessoas deveriam olhar para a igreja e falar assim, eles têm alguma coisa a dizer, vamos ouvi-los. Infelizmente, é inevitável que o cristão seja perseguido mesmo em ambientes democráticos, porque o chamado à santidade exige isso. Quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, Ele não está fazendo referência àquele time da praia que faz maldades com o glorioso tricolor. Ele está falando que você tem que ser separado. Santo no sentido de que assim, cara, você tem que ser diferente. Eu sei que é difícil e eu sei que é impossível, mas para Deus não há impossíveis. E aí eu me lembro de Richard Foster ao falar que a nossa mensagem de voto de pobreza, castidade, obediência, a mensagem evangélica é o voto de fidelidade, serviço e simplicidade.
viver uma vida de castidade nessa questão de ter um leito imaculado, de conseguir vencer um mundo que bombardeia a gente com pornografia, com promiscuidade. É uma luta, mas você tem que vencer, porque você tem que ser santo e viver essa plenitude do Espírito Santo. É o desafio de você servir ao invés de você ser individualista e desejar o poder pelo poder. É o desafio de amar o próximo no modelo de Jesus de Nazaré. E eu digo que é o modelo de Filipenses. Quando Paulo, a respeito de Jesus de Nazaré, diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É em confrontar um mundo que diz para você: você tem que ser o primeiro da cadeia alimentar, você tem que engolir todo mundo, você tem que matar um leão por dia, você tem que estar no topo, você tem que ser o maioral, você tem que viver a potência. É confrontar este mundo dizendo assim: eu vou servir. Ah, mas se me quiserem que seja o líder, eu vou ser líder para servir e não para ser servido, porque maior dádiva estar em dar do que receber, em servir do que ser servido. É este desafio ao serviço, no modelo de Jesus de Nazaré, que chega até o extremo de dizer: eu não quero me apegar a ser Deus, mas me esvazio para servir a este homem que vai me esbofetear um dia lá na cruz. É o desafio da simplicidade versus o principado do consumismo. E eu digo principado porque uma das coisas mais fortes que nós lutamos é contra este demônio chamado consumismo. E eu digo que é uma luta espiritual, porque é uma luta que as nossas crianças têm que lutar, que as nossas famílias têm que lutar, em que nós vemos um momento de crise em que as pessoas não têm reservas, porque se viram engolfadas num mercado que dizia: ah, quer pagar quanto? Compra moto, compra carro. É o que Frei Beto, em um artigo certa vez disse: é uma civilização que aprendeu a ter tela plana, moto, carro, computador, celular, mas ainda mora na favela, ainda não tem tratamento de água e esgoto, a escola é ruim e o hospital não atende, mas ele consegue ter tela plana, celular. É o cara que sequestra a minha esposa para ficar 3 horas rodando, sacando dinheiro, para gastar R$3.000 em tênis. Porque ele precisa aparecer com um tênis de R$1.000 lá naquela bocada, para dizer que ele é alguém. É esse demônio do consumismo que nós somos chamados a viver uma vida de simplicidade, de enfrentamento social dessas questões, porque nem todos podem ser agentes de consumo, mas Deus nos chama para pregar o Evangelho, para que todos sejam agentes da graça de Deus. Para encerrar, o verdadeiro avivamento produz perseguição. Igreja avivada é uma igreja que não consegue estar morta. É o óbvio. Um conceito simples. E uma igreja viva é uma igreja que não consegue se conter no espaço do culto de domingo do templo. É uma igreja que ela invade as outras áreas da vida das pessoas. É uma igreja que consegue ser relevante porque ela começa a fazer coisas que fogem daquele estereótipo do que tem que fazer a igreja. Ela é viva porque ela começa a ser relevante na sociedade. As pessoas começam a perceber que, opa, essa igreja está mexendo com algumas coisas importantes do que a gente está vivendo. E aí que eu digo que é um círculo dourado, porque esse avivamento de verdade, que é o avivamento bíblico, gera cristãos relevantes que impactam a sociedade. Na hora que eles fazem isso, eles confrontam essa sociedade e passam a ser perseguidos pelos que tentam manter o status quo. É a igreja que fala assim: não, nós vamos nos envolver com política, nós vamos apoiar gente séria, porque a gente não quer político evangélico ladrão, porque a gente não quer gente com aquele papinho de irmão, vota em irmão, a gente quer votar em gente séria, e a gente vai cobrar esse cara. E aí começa a ter gente assim: oh, peraí, mas vocês não vão contribuir com a nossa obra?
pô, eu tenho R$1 milhão aqui para colocar aí na igreja para vocês me devolverem um recibo de R$1,5 milhão, você não quer me fazer esse favor? É como minha mãe, que tem uma igreja na porta da favela, que começa a chegar político e fala assim, ó, é a porta da favela, a gente quer dar cesta básica para vocês, mas dá um pouco para a gente. Essa igreja começa a ser perseguida por gente que começa a querer manter o status quo, porque ela está confrontando o status quo. E por fazer isso, essa perseguição refina o padrão dos cristãos. Porque começa a ser tão complicado ser cristão que você fala assim, não é uma coisa tão bacana, não é tão da moda, não é tão legalzinho ser cristão, porque, poxa, tem gente que te olha torto, tem lugares que você não consegue ganhar tanto dinheiro porque não te envolvem no esquema. Tem gente que não te aprecia porque você é um cara que não faz os mesmos programas. Tem gente que começa a achar você um cara que confronta demais o que eles fazem no dia a dia deles. Tem gente que acha que você é quadrado porque você não quer comprar as mesmas coisas que eles. Opa! Isso vai refinando o padrão dos cristãos e na história da igreja, perseguição faz isso. Quanto mais perseguida ela é, melhor ela se torna. Porque só fica quem tem confiança de que é um servo de Jesus de Nazaré e de que o que ele espera não está neste mundo, mas está no mundo por vir. O que ele tem de herança não é um carro na garagem, não é uma conta recheada. O que ele tem de herança é o nome dele escrito no livro da vida. E o que eu quero com Jesus de Nazaré é a certeza de que sofro o que eu sofrer aqui, eu vou me encontrar com ele lá no último dia. Este cristão é perseguido, e quando refina esse padrão de cristão, eles vão gerando avivamento, e aí vai criando esse círculo dourado, esse círculo virtuoso, porque o verdadeiro avivamento é esse que produz perseguição. E aí, voltando um pouquinho aí, Estevão, eu passei demais, eu digo que é hora da igreja clamar por este avivamento. É hora da igreja tentar viver este avivamento. Estevão, quando começou a ser apedrejado, a palavra que ele disse simboliza o que é a igreja no meio da perseguição. Ele começa a receber pedra de um lado, do outro, ele se levanta, olha para os céus e diz: eis que vejo o Filho de Deus em pé à direita do Pai. É pedra de um lado, é pedra de outro, e ele diz assim: eis que eu vejo o Filho do Homem à destra do poder, sentar em pé à direita de Deus. Quando ele fala isso, ele está tendo uma revelação da pessoa de Jesus de Nazaré. E naquele momento, então, diz que os seus perseguidores ficaram mais raivosos ainda, que falaram: não, ele não pode falar isso. Mas isso simboliza a postura da igreja na perseguição. Quanto mais perseguido você é, mais você vê Jesus de Nazaré. Quanto mais perseguidos nós somos pela verdade, mais próximo de Deus você está, meu querido. Você não está próximo de Deus quando você se sente poderoso, quando você faz milagres, maravilhas, quando tudo dá certo. Você está perto de Deus e você vê a Deus quando você está recebendo pedradas, porque Jesus fez questão de se levantar e falar: Estevão, eu estou aqui te esperando. É isso que eu quero, porque quanto mais cheio de Deus e do seu Espírito, mais nós seremos perseguidos. É o que Paulo fala em Romanos: se queremos participar da sua glória, temos que participar dos seus sofrimentos. Talvez nós nunca tenhamos pedido isso, mas o que eu gostaria de pedir com vocês na manhã de hoje é de que assim: Senhor, se não formos perseguidos pelo nosso estilo de vida, é porque tem alguma coisa errada. E eu gostaria de pedir com vocês que Deus nos revelasse que nós precisamos de um avivamento que nos faça objeto de perseguição. Nós precisamos nos tornar relevantes para incomodar aqueles que são poderosos e que fazem o país viver aonde está. Se tudo está tranquilo para a igreja de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Senhor Deus, o teu Filho Jesus disse
que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Somos bem-aventurados quando nos insultam, nos perseguem e levantam calúnia contra nós. Somos bem-aventurados porque perseguiram a todos que viveram a plenitude deste Evangelho. Que se o mundo odiou a ti, Jesus, ele vai odiar a nós também. Senhor, tem irmãos em Cristo que vão correr riscos ao enfrentar e denunciar a violência do Estado nas periferias. Irmãos em Cristo que vão enfrentar perigos ao entrar em favelas, em ocupações, na Cracolândia, para tentar tirar pessoas dessa escravidão. Tem pessoas que vão correr risco de vida ao subir morros. Tem pessoas que vão correr riscos financeiros por causa do Evangelho. Tem empresários que vão correr riscos de quebrarem por tentarem ter um padrão ético nas suas empresas. Mas, Senhor, se não corrermos estes riscos, alguma coisa está errada com o nosso Evangelho. Me incomoda, Senhor, certo nível de conforto que eu tenho na minha vida, que pode significar de que eu não estou enfrentando com o devido vigor as principados e potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se não estamos sendo perseguidos em nenhuma das dimensões das nossas vidas, é porque nos acomodamos. Por isso eu te peço, Senhor, faz-nos cristãos relevantes, faz-nos ser objetos de perseguição por amor do teu nome. Não quero me envergonhar de ser evangélico porque vão dizer que eu estou levando algum ou que eu estou fazendo papel de idiota. Quero ser reconhecido como evangélico porque não tem medo de se oferecer à morte para salvar vidas. Que não tem preocupações com o seu dia que vem, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos dias. Que não se preocupa com o amanhã, porque Deus cuida do nosso amanhã, porque assim Ele cuida dos lírios dos campos, dos pássaros. Ah, Senhor, nos faz ter prazer em ser perseguidos. Não queremos viver na comodidade de um evangelho que se amoldou ao mundo. O nosso evangelho pode sim confrontar as estruturas de poder, os principados que dominam essa nação. E nós queremos viver uma vida assim. Senhor, e tu sabes que nós podemos implodir este sistema, porque Deus, tu pode sim colocar lideranças dentro de empresas para que elas tenham padrões éticos elevados. Tu podes colocar lideranças políticas para que elas melhorem o nível das relações do homem com a política no Brasil. Tu podes sim colocar, Senhor, homens muito ricos no seio da igreja para que eles transformem a relação do dinheiro com o mundo. Nós queremos ser uma igreja revolucionária e marginal no sentido de viver à margem deste mundo, mas nós queremos ter uma igreja relevante no momento em que nós temos lideranças que podem sim transformar o padrão das relações no país. Nós queremos fazer diferente, Senhor, e para isso nós sabemos do risco de ser perseguidos. E em nome de Jesus, nós assumimos este risco de ser odiados por amor do teu nome. Não nos deixa, Senhor, viver na mediocridade. Por favor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.